Olá, pessoal. Muito bom dia a todos vocês. Inicialmente, quero muito agradecer o convite do Roberto e parabenizar por esse evento, porque é um momento muito valioso para todos nós, porque é um tema de muita relevância para a saúde pública brasileira. E precisamos de vários pensamentos, de vários conhecimentos, todos unidos para que a gente possa, de fato, trilhar um caminho que não é fácil, é desafiador, mas nos honra muito, enquanto Anvisa, enquanto Vigilância Sanitária, fazer parte desse momento. Também quero registrar aqui todo o apoio, tanto do colega do Ministério do Desenvolvimento Social, também registrar aqui a presença do governo, na pessoa do Hugo, e dizer que a gente está muito feliz realmente de estar aqui. Eu sou farmacêutica, estou gerente geral de serviços de saúde, de interesse para a saúde na Anvisa, tenho aí uma trajetória já de 20 anos na vigilância sanitária, passei por várias áreas e nesse momento tenho o prazer de estar aqui, como parte de serviços de saúde e de interesse para a saúde. Então é um momento gratificante porque eu tenho a oportunidade de falar de vigilância sanitária, falar da atuação da Anvisa e mostrar para vocês como que a gente pode interagir. Certamente eu não vou trazer aqui todas as soluções, as respostas para todas as dúvidas. A gente sabe que tem muita coisa para ser discutida e construída em conjunto, com todos os atores. E nesse aspecto, então, eu vou fazer uma introdução aqui, aproveitando a oportunidade, de ter um público diversificado. Já comecei me dando bem aqui com o passador, vocês viram. Então, eu vou falar um pouco da nossa instituição, para que vocês nos conheçam e se aproximem mais, de como que nós trabalhamos organizado aqui com o sistema, o gerenciamento do risco, que é a nossa premissa básica, e aí eu entro no assunto mostrando como que se dá a nossa atuação e das vigilâncias sanitárias locais nas comunidades terapêuticas acolhedoras e clínicas. Vou mostrar para vocês um instrumento que a gente utiliza para harmonizar o processo de inspeção e, claro, vão refletir. Vai dar certo, tá, gente? Não é isso? É porque eu estava com um negócio aqui invertido, tá, gente? Ele estava virado para o meu lado, viu? Por isso que estava dando errado. É aquele problema, de tecnologia. Então, pessoal, eu tenho muito orgulho, de fazer parte dessa instituição. Estou lá há 20 anos e a Anvisa está completando 25 anos de existência. Então, foi criada ali pela Lei 9782. Nós trabalhamos para mais de 200 milhões de brasileiros. E ali tem um dado de 2014 que, naquele momento, a gente simplesmente trabalhava com 20% do PIB brasileiro. E isso representou, no ano de 2023, quase 11 trilhões. E por que nós fazemos isso? Porque a Anvisa ela tem a missão de promover e proteger a saúde da população brasileira. Essa missão ela foi alterada no ano passado e ela incorporou a questão da excelência científica na regulação de produtos, serviços e ambiente, porque nós queremos fomentar um acesso, reduzindo os riscos, numa ação integrada com o SUS. E eu acho que nós conseguimos mostrar isso durante a pandemia. Agregamos um valor público para a sociedade em termos de segurança sanitária para todos, porque, afinal de contas, cada um no seu campo de atuação precisa de segurança sanitária.
de produtos, serviços e ambientes. Queremos ter confiança e mostrar previsibilidade no ambiente regulatório. Então, as pessoas precisam saber o que é que a Anvisa regula, como que ela regula, o que ela pretende regular, quais são os prazos, né, que são dados para adaptação, tudo construído com base na transparência, na participação social e no diálogo. Um valor que agrega muito à nossa área, né, especialmente a questão do acesso a serviços e produtos de qualidade, porque nós queremos gerar, né, informação que dê autonomia para a decisão do cidadão, que ele mesmo possa escolher o produto, né, e o serviço que ele quer ter acesso. Ali é só para vocês terem uma ideia da nossa área, né, do nosso escopo de atuação. Não é pouca coisa, né, gente? Vai de alimentos, cosméticos, saneantes, serviço de saúde, medicamentos, portos e aeroportos, laboratórios oficiais, sangue, produtos para a saúde, tabaco, agrotóxicos e especialmente a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E a nossa área exerce uma parceria, né, diretamente ligada às vigilâncias sanitárias locais. Aqui, rapidamente, os nossos objetivos estratégicos. Eu gostaria de destacar especialmente, né, para o planejamento de 2024 a 2027, a viabilização e acesso seguro a produtos e serviços essenciais, a antecipação e resposta efetivamente a crises sanitárias, né, e emergências em saúde pública. Não queremos ter outra pandemia, mas a gente tem que ter aprendido várias lições, né, e colocar isso em prática caso isso ocorra. E também, né, estamos diretamente trabalhando com a promoção e o uso intensivo de dados. É por isso que o roteiro que eu vou mostrar para vocês mais adiante, ele traz dados para a tomada de decisão em vigilância sanitária. Aqui, rapidamente, como nós estamos estruturados hoje na Anvisa, nós temos, então, 4 diretorias, além da diretoria, né, do diretor-presidente. A nossa área aqui representada, que é a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, está dentro da 3ª diretoria, junto com agrotóxico, produto para a saúde, tabaco e cosméticos. É isso aqui. Depois, no final, vocês vão me contar se vocês ficaram tontos com essa animação, tá? Que roda o slide. Meu filho de 14 anos diz: mãe, eu não gostei não, eu fico tonto passando os slides dessa forma. Depois vocês me contam a experiência. E aqui, para ilustrar para vocês, porque tem tudo a ver com o nosso tema, que nós trabalhamos com uma pactuação tripartite. O Sandro já havia comentado aqui antes. Então, tem uma atuação federal, coordenada pela Anvisa, e a participação das vigilâncias, né, estaduais e municipais. É a nossa forma de trabalho. Aqui a nossa legislação, que promove a estruturação e organização do sistema. Primeiramente, a lei orgânica, né, 8080, que lá no artigo 7º define muito bem a nossa organização. A lei de criação da Anvisa e do sistema, e aqui a nossa resolução de diretoria colegiada, a RDC, daqui para frente, né, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância sanitária que são exercidas pelos entes, né, do sistema. Aqui, rapidamente, só a composição desse sistema, né, com as secretarias de saúde estaduais, municipais, conselhos, Fiocruz, os laboratórios centrais e a Anvisa exercendo a coordenação, tudo isso numa ação integrada com o SUS. Com relação
os nossos princípios de diretrizes básicos para fortalecimento e integração das ações de vigilância sanitária, eu destaco especialmente, né, a necessidade de planejamento e organização das ações de uma forma integrada, o gerenciamento do risco né, sanitário, que é o nosso maior foco, tá? Finalmente, chego então à nossa área, que é a Gerência Geral de Tecnologia e Serviços de Saúde, que é composta por mais 3 áreas. É uma gerência de controle e regulamentação em serviços de saúde, uma gerência de monitoramento e vigilância, que congrega toda a segurança do paciente, né, e a parte de infecções, e a coordenação de serviços de interesse para a saúde, né, e faço menção e destaco aqui a presença da nossa coordenadora, a Alice Alves, né, que hoje coordena toda essa parte dentro da Anvisa. E aqui eu já chamo a atenção de vocês, porque vai ser fundamental essa diferenciação para o que a gente vai falar em seguida. Então, nós temos hoje uma organização dentro da Anvisa e da Vigilância Sanitária Local para serviços de saúde e serviços de interesse para a saúde. Então, quando nós falamos de serviço de saúde, obrigatoriamente, nós estamos falando de uma assistência ao indivíduo ou à população que pode alterar o seu estado de saúde, focada na prevenção, diagnóstico, tratamento, recuperação, estética, reabilitação, que conta obrigatoriamente com um profissional de saúde, né, como responsável técnico habilitado, ou sob sua supervisão. Quando nós falamos de serviço de interesse para a saúde, nós estamos falando de um serviço de assistência, mas que ocorre fora do contexto hospitalar, que pode também, obviamente, influenciar, mas que não precisa necessariamente contar com responsabilidade técnica de um profissional de saúde. E é aqui que se encaixam as creches, né, o serviço de embelezamento, as instituições de longa permanência para idosos e também as comunidades terapêuticas acolhedoras. Então, essa diferenciação ela é extremamente importante para a gente entender todo o contexto. E frisando, né, que todo o arcabouço legal e institucional para serviço de saúde de interesse para a saúde, ele é constituído com o objetivo de prevenir agravos, ainda que seja fora do ambiente hospitalar. A gente tem que ter responsabilidade legal, né, sobre o tipo de serviço que a gente oferece à população. Então, o maior desafio é, obviamente, evitar a ocorrência de eventos adversos graves associados a essa assistência. E a gente mencionava há pouco, queremos acesso, mas queremos acesso qualificado, né? Isso é extremamente importante, porque nós precisamos, de fato, melhorar, né, a qualidade e a segurança dos serviços que são oferecidos à população. E olha o tanto que o nosso universo é grande. Conforme dados, né, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em outubro de 2024, a gente estava aqui com esse número, 440 mil serviços de saúde cadastrados. Nós estamos falando de serviço, né, pessoal? Não estamos contando ali com toda a parte de interesse. E onde nós queremos chegar? Todos nós aqui, né, e especialmente nós da Vigilância Sanitária, com aquela missão: melhorar, né, a qualidade de serviços que são ofertados à população. Essa população gigante. E nesse contexto, a gente tem aprovado, né, na carteira de projetos estratégicos da Anvisa, o nosso projeto Serviço Seguro, para a melhoria da segurança sanitária dos serviços de saúde e de interesse para a saúde em todo o Brasil. Então, a gente iniciou com um projeto piloto que tem foco para diminuir o risco potencial identificado nos serviços de UTI, central de material de esterilização, centro cirúrgico,
condições de longa permanência para idosos, tá? Como que é a atuação da vigilância sanitária local? Então, obedecendo ao princípio da descentralização político-administrativa, o que eles precisam fazer? Fiscalização, emissão de alvará de licenciamento e instauração de processo administrativo, caso seja necessário. Márcia, mas então a Anvisa não faz isso? Faz em caráter suplementar, né, ou em caráter complementar, quando a vigilância sanitária local não dá conta, especialmente a fiscalização e a instauração de processo administrativo, porque o alvará, né, é privativo da vigilância sanitária local, tá? Aqui eu destaco vários instrumentos para intervenção, né, da vigilância sanitária em serviços de saúde e de interesse, mas destaco especialmente o licenciamento e o processo, né, de fiscalização e inspeção. Também chamo a atenção de vocês para as principais regulamentações em serviços de saúde. Nós temos mais de 60, pessoal, mas eu trouxe aqui aquelas que são transversais para serviços de saúde, que é a RDC 50, RDC que trata, né, da infraestrutura dos estabelecimentos de saúde, ela está em processo de revisão. Trago a RDC 44, que trata de boas práticas farmacêuticas, a 7, de terapia intensiva, a 63, que trata de boas práticas, né, para funcionamento do serviço de saúde, a 36, de segurança do paciente, a 222, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduo. Então, todas essas, quando uma instituição se diz, né, ela declara lá no CNAE dela que ela é serviço de saúde, ela precisa cumprir, claro que de forma proporcional, a maioria dessas regulamentações. E aqui trago para a gente refletir algumas diferenças, né, entre clínica médica e a comunidade terapêutica acolhedora. Ontem nós tivemos a oportunidade, quem estava aqui no final da tarde viu, né, o doutor Emanuel do Conselho Federal de Medicina já facilitou muito o meu trabalho hoje, porque ele mostrou, né, as diretrizes e mostrou exatamente, né, os requisitos que precisam ser obedecidos numa clínica. Então, nesse contexto, eu vou destacar, né, que o tipo de internação, a responsabilidade técnica que precisa ser de profissionais, a equipe tem que ser de profissionais de saúde, o tipo de acesso, né, voluntário, involuntário, compulsório, e o arcabouço regulatório normativo que tem que atender enquanto serviço de saúde, tendo como foco aqui, né, o paciente. Quando nós falamos de uma comunidade terapêutica acolhedora, nós então estamos falando de instituições que têm um caráter diferenciado, porque, primeiro, precisa ser voluntário, é fora do ambiente hospitalar, caráter de residência. O principal instrumento terapêutico é a convivência dos pares, né? Não realizam terapêuticas que dependam de profissionais de saúde. Sendo um serviço de interesse para a saúde, não necessariamente a responsabilidade técnica, né, não precisa ser de um profissional de saúde. E aqui nós temos, então, um residente, né, um acolhido. Já mencionei com vocês, né, aqui as principais normas que se aplicam a serviço de saúde, entendidas como clínicas especializadas. E para a comunidade terapêutica, a nossa principal resolução que trata desse tema é a Resolução 29 de 2011, algumas notas técnicas aqui e legislações, né, específicas, incluindo a Lei 343, que foi alterada pela Lei 3.840, alguma coisa assim, se eu não estou equivocada, que trouxe inclusive a denominação de acolhedora. E aí, eu gostaria de destacar aqui para vocês a questão da comunidade terapêutica à luz da RDC 29,
Porque quando a gente olha para uma, a gente já consegue ter uma percepção muito clara da diferença para outra, né? Que é o nosso propósito aqui. Eu destaco aqui aspectos principais, como a admissão, a responsabilidade técnica, a equipe de atendimento, os registros obrigatórios, uso de medicamento, infraestrutura, né? Então, quando nós falamos de admissão numa comunidade terapêutica, a RDC 29 preconiza que a admissão, ela necessariamente é voluntária. Esse residente, esse futuro residente, tem que ter passado por uma avaliação prévia, né, na rede de saúde, mas nós não estamos falando de um encaminhamento, nós estamos falando de uma recomendação. Ele precisa passar por lá, por quê? Porque não se admite na comunidade terapêutica uma pessoa que tem comprometimento grave, biológico ou psicológico de saúde. Ela tem que ter condições de residir num caráter de manutenção, né, do tratamento que ela já estiver utilizando. Responsabilidade técnica, eu já mencionei. Se é um serviço de interesse, então ele tem que contar com um responsável técnico habilitado, mas que não necessariamente é um profissional de saúde. O seu substituto também tem que ser qualificado, né, atender às mesmas condições, ter experiência na lida, né, com esse tipo de situação de dependência, né, de uso, de abuso, de dependência química. A equipe de atendimento, ela precisa ser capacitada. Ainda que a gente tenha aí uma parte de voluntariado, todas essas pessoas precisam ter condições, né, de lidar com as situações que podem surgir. Quando a gente fala de registro, então nós estamos falando da necessidade de documentações que a própria vigilância sanitária, ela vai olhar localmente, tá? Então a gente tem aqui a necessidade de ter registro das rotinas desse estabelecimento e também de uma ficha individual daquele paciente. Tudo que ele faz, desde a hora que ele acorda até o final do dia, né, como que ele está sendo inserido no processo, né, de reinserção social. O nosso roteiro, ele também prevê, inclusive, um plano individual de acolhimento, que é estabelecido pela Lei 3.343. E o uso de medicamento, pode fazer na comunidade? Pessoal, eu posso ter uma manutenção dos meus medicamentos que já foram prescritos pelo médico. Eu não posso manter estoque, né? É diferente, são coisas diferentes. Na clínica, é só o que é, né? Na clínica tem prescrição, aqui a gente não tem prescrição, tá? E infraestrutura, a RDC 29, ela preconiza pelo menos 4 ambientes. O alojamento, né, o apoio logístico, a parte administrativa, a parte coletiva. Claro que é o que eu falei, é oferecer acolhimento, mas com qualidade, né, com dignidade, de fato. Mas ela não necessariamente, né, ela não precisa obedecer todas as regras da RDC 50. Aqui eu chamo a atenção de vocês porque é um ponto muito importante em relação à classificação de risco da comunidade terapêutica acolhedora. Então, segundo a RDC 153 de 2017, a gente classificou no nível de risco alto. Ah, mas não é muito isso? Gente, na verdade, é porque como que tem a classificação? Aquele estabelecimento que precisa da visita da vigilância sanitária, se eu classificar como risco baixo, a vigilância sanitária não irá lá antes dele funcionar. Se eu classificar como risco médio, ela pode ir a qualquer momento, mas não vai antes dele funcionar. Mas aqui, vocês concordam que nós precisamos de uma visita antes do início da operação do estabelecimento? Porque nós vamos estar lidando com quem? Com o público vulnerável que tem um risco potencial alto de evento adverso. Por isso, essa classificação, tá? Não vou me ater tanto às questões
aqui do Cadastro Nacional de Atividade Econômica, mas eu trouxe aqui para vocês aqueles que a gente entende que se encaixa, né? Estamos num momento de conversa com o Ministério do Desenvolvimento Social, porque tem um outro específico que a gente sabe que se encaixa melhor, né, para as clínicas. Então, é uma discussão que a gente vai aprimorando e eu me coloco à disposição para conversar individualmente com vocês, se for necessário. Como eu disse, a gente também precisa reconhecer as nossas limitações de atuação, enquanto Anvisa, enquanto vigilância sanitária local. Então, no que concerne à fiscalização do exercício profissional, isso não pode se confundir com a fiscalização sanitária. A Anvisa, ela não pode dizer qual é o profissional. É médico? É farmacêutico? É enfermeiro? Não sei. Quem diz qual é a habilitação que ele tem é o conselho de classe. Né? Então, a gente precisa fiscalizar requisitos sanitários. Por isso, eu falo que tem que ter qualificação profissional, mas eu não vou dizer exatamente qual. É o conselho que precisa dizer isso. A mesma coisa ocorre em relação ao dimensionamento de equipes, porque a gente tem limitações para poder falar disso. A gente foi instruído, né, desde 2007, por um parecer da Procuradoria, que fala, que traduz toda essa questão, né, que a fiscalização sanitária não se confunde com a fiscalização do exercício profissional. Então, o que a vigilância sanitária local vai lá olhar os estabelecimentos de vocês? O que cabe à vigilância sanitária é a construção, né, a constatação da existência de um profissional e não a definição de qual profissional seria habilitado para assumir tal responsabilidade. O que nós fizemos, então, no ano de 2014, para ajudar a esclarecer, né, a capacitar as vigilâncias sanitárias locais, para ajudar o cidadão a decidir, né, qual é o melhor serviço que ele precisa naquele momento e para ajudar, né, todos vocês que estão aqui. Nós publicamos a nota técnica número 3, né, agora em 2024. Ela também tem o objetivo de prestar orientação e esclarecer dúvidas, né, quanto à aplicação da RDC 29, para contribuir com a efetividade das inspeções e fiscalizações. Porque eu tenho certeza que vocês sofrem, né, com o problema da interpretação da norma. E aí, quero falar com vocês aqui rapidamente de um instrumento muito importante que a gente está lançando mão, né, não só para as comunidades terapêuticas acolhedoras, mas para vários serviços também, que é o nosso projeto de harmonização dos roteiros de inspeção. Para que nós estamos fazendo isso? Para padronizar e qualificar as ações de inspeção. É muito complicado quando cada fiscal chega e interpreta a legislação do jeito dele, não é isso? Dá tratamento diferente. Então, a ideia é tirar a subjetividade, a interpretação nas ações, né, de vigilância em serviço. Não é obrigatório, é por adesão, mas a ideia é que o Brasil todo passe a utilizar. Inclusive, a gente está bem feliz porque nós estamos firmando a parceria para que o Estado de São Paulo, que não tinha aderido até então, passe a aderir, né, a partir da segunda quinzena de janeiro de 2025. Por que isso é muito bom? Por quê? Porque ele é desenvolvido a partir de um modelo de avaliação do risco potencial. Então, você tem uma legislação, você pega aquela legislação, você faz vários indicadores para controle de risco e um modelo matemático que atribui uma pontuação de 0 a 5 vai te permitir o cálculo do risco potencial. E esse risco vai ser classificado em aceitável, tolerável e inaceitável. E aí o nosso foco, obviamente, vai ser, então, agir, né, naquele serviço que tem um risco potencial inaceitável.
Hoje nós já temos pelo menos 19 roteiros, né, que estão sendo utilizados: endoscopia, UTI, centro cirúrgico, exames de análises clínicas, vacinação, mamografia, e temos aqui o nosso queridinho do momento, que foi lançado recentemente, que é o das comunidades acolhedoras. Hoje nós já temos, né, o projeto foi iniciado aí em 2020, mais de 10 mil roteiros aplicados. Tem aqui o mapa de todo o Brasil que está utilizando. Sabemos que o desafio é grande, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? O roteiro de comunidade terapêutica acolhedora, ele buscou atender então a RDC 29, né, praticamente na sua integralidade toda. Tem 31 indicadores, 11 são críticos e 20 são não críticos. O que significa isso, gente? Vou dar um exemplo, que nem é de CTA. Vamos imaginar assim: serviço de saúde ou de interesse não é uma coisa simples, né? A gente tem que pensar o seguinte: se eu chego num serviço de mamografia, eu não tenho o adesivo, né, da radioatividade na porta. Isso é grave, mas eu posso fechar o serviço por causa disso? Não sei, quem arrisca? Se eu chego lá e não tenho a bandeja de compressão para realizar a mamografia, isso é crítico? Gente, porque senão eu não vou ter o exame. Então, quando a gente pensa em serviço de saúde de interesse, a gente tem que pensar o seguinte: tem um risco potencial, mas também tem que ter o benefício potencial. Eu não posso fechar um grande hospital de uma cidade pequena porque só tem ele. Então, a gente tem que pensar no benefício. Então, o nosso olhar em serviço de saúde de interesse, ele tem que ser diferenciado. Por isso que a gente usa um modelo matemático para agradar o risco em função da criticidade, tá? Aqui, rapidamente, só a carinha, então, desse roteiro de CTA. Isso está disponível no site da Anvisa. Inclusive, tem uma plataforma LineServe que é utilizada para as vigilâncias sanitárias, mas esses roteiros, eles também estão disponibilizados em PDF. E vocês podem utilizar esse arquivo PDF para fazer uma autoavaliação, né, e se antecipar à inspeção da vigilância sanitária, tá? Até agora, né, a gente está com esse roteiro desde setembro. Teve a utilização, né, a aplicação apenas de 36 formulários. O Estado de Minas, tem alguém de Minas aqui? O Estado de Minas é campeão até agora na utilização. E a gente já tem aqui a definição, né, com esses 36 do risco potencial. Por que a gente quer medir isso? Para a gente poder definir estratégia para diminuir esse risco potencial que foi identificado, né? Justamente para tratar esse risco que nós estamos utilizando esses dados obtidos na inspeção. Queria destacar aqui também, né, que nós publicamos aqui em 2024 um curso de boas práticas de inspeção em comunidades terapêuticas. Ele está disponibilizado para qualquer cidadão que tenha interesse. Deixei até o caminho aqui para quem quiser acessar. E, em homenagem aqui ao Roberto, eu trago também, né, um curso de boas práticas em inspeção em serviços de saúde, que vai permitir compreender as etapas e os principais aspectos dos serviços de saúde. O desafio, gente, é grande. Capacitar mais de 5.000 municípios nas ações é muito difícil. A gente sabe que vocês lidam com a dificuldade lá na ponta, né, das interpretações, mas na medida do possível, né, a gente vai avançando juntos aí. No portal da Anvisa, né, então nós trazemos todo o conteúdo de comunidade terapêutica, que vai da legislação, né, ao perguntas e respostas, e também a uns vídeos educativos que nós temos lá. Preciso mencionar aqui que nós estamos em construção de um acordo de cooperação, né, com o Ministério do Desenvolvimento Social, Sâmia já mencionou,
mas eu destaco aqui, né, os objetivos: compartilhamento de dados, capacitação dos agentes públicos e também o fomento a estudos, né, porque a gente precisa olhar para o que está dando certo, né, e também precisa fomentar aquilo que a gente ainda não conseguiu atender. Faço menção à publicação da nota técnica, que o Samuel já comentou muito bem. Inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizar. A nota foi construída a 4 mãos e está muito bem construída, né? Está muito clara. Então, por favor, façam o uso dessa nota, tá? Gente, amanhã é sábado? Pois é, bem que podia ser. É quinta, feriado, e o Roberto ainda vai um pouco para trabalhar amanhã. Amanhã é sexta, pois é, quinta é hoje. E ele ainda vai pôr eu e a Alice para trabalhar amanhã, tá? Por que eu estou falando isso? Nosso desafio, gente, é grande. Uma coisa é a nossa expectativa. Os padrões sanitários estão definidos. Mas olha aqui a realidade de amanhã. Vamos trabalhar. Né? Então, o padrão está dado, mas a vida real é diferente. Por isso, nós precisamos, então, além de avançar nas lacunas regulatórias que a Anvisa reconhece que tem, a gente precisa ter como perspectiva, e é por isso que nós estamos aqui nesse ambiente tão rico, para promover uma construção intersetorial, que precisa ser conjunto, tem que ser harmônica, né? Porque a gente tem que ter participação da Anvisa, da Vigilância Sanitária Local, que não dá conta de tudo, participação do Desenvolvimento Social, do Ministério da Saúde, dos órgãos de controle e especialmente de vocês, nesse diálogo que a gente está promovendo aqui nesse momento, porque a gente não conhece a vida real, né? Por isso que precisa ser uma construção conjunta. O Ministério Público precisa estar com a gente. E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem que eu gosto muito. Algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que algo aconteça, mas algumas, as que estão aqui porque vão fazer acontecer. Tá? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade desse diálogo aqui com vocês, em nome da Anvisa. A nossa jornada é longa, mas eu desejo, né, uma linda jornada para todos nós. Muito obrigada. Eu e a Alice vamos ficar com vocês aí o dia todo e à disposição, né, para conversar o que for necessário. Obrigada. Obrigado, Márcia.